E aí, galera, beleza? Eu sou a Isa. E eu sou o Luiz do Futuro Assim. No vídeo de hoje, a gente vai contar pra vocês quais foram os top 5 livros que a gente leu esse ano. Nesse ano de 2018, eu consegui ler muito mais livros do que eu tinha o hábito de ler nos anos anteriores. E eu acho que boa parte dessa mudança foi porque eu consegui introduzir o hábito de leitura no cotidiano, assim. Então eu consegui ter um livro para ler, um livro interessante em vários momentos, e isso fez com que eu conseguisse terminar mais livros e ler muito mais. Acho que no total eu li mais ou menos uns 26 livros. Contando. No final do ano eu dei uma diminuída drástica porque eu peguei um livro para ler que não estava assim tão interessante, tão empolgante, mas eu tô quase terminando ele, então já tá valendo, né? Eu vou começar a contar os livros que eu mais gostei de ler esse ano, conforme eu fui terminando de ler eles. Então, o primeiro que eu vou falar não necessariamente foi o meu favorito, e sim foi o primeiro que eu terminei durante o ano. Primeiro livro da lista eu já falei aqui no canal também, e ele se chama 4-Hour Work Week, que na tradução livre seria Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Esse livro foi um presente do Luiz, inclusive. Ele tinha lido esse livro e tinha gostado muito. Aí ele falou, nossa, você tem que ler esse livro é a sua cara, você adora viajar, tipo, você precisa ler. Daí ele me deu de presente, e realmente, depois que eu li esse livro, assim, meio que foi como um despertar, sabe? Tipo, um novo mar de possibilidades se abriram pra mim, sabe? Foi muito legal ter lido esse livro, ele dá várias dicas sobre como você pode construir um negócio próprio e quais são as vantagens de você tirar mini aposentadorias durante a sua vida inteira, e como você pode aproveitar melhor o seu tempo, tanto para trabalhar quanto para fazer o que você quiser fazer, alguma coisa que realmente te motive e te mova de verdade. E não é spoiler nem nada, mas se eu não tivesse lido esse livro em 2017, esse livro também estaria nos meus top 5. Mas como eu li ele em 2017, ele tá no top 5 de 2017. A minha lista ela não segue nenhuma lógica, tipo, o primeiro não é o que eu mais gostei, também não é a ordem cronológica que eu li. Simplesmente, para mim, assim, seria muito difícil fazer uma ordem dos que eu mais gostei, porque eu gostei muito de vários livros, então para mim seria super difícil, assim. Então esses são 5 livros que se destacaram dessa minha lista de 50 e poucos livros. Assim. E também porque você leu muitos livros, né? Tipo, escolher 5 de 10 é mais fácil do que escolher 5 de 50, Sim, né? sim. E o primeiro da minha lista não é necessariamente um livro, eu sei que eu tô roubando aqui, né? É uma série de livros que são os livros do Nassim Taleb da série Incerto. Eu coloco eles na primeira posição, mesmo sendo uma série de livros, porque eles falam mais ou menos sobre o mesmo assunto. E essa série de livros eu achei particularmente interessante porque tanto eu quanto a Isa, a gente vem de um background de engenharia, né? Então a gente lida com números e tal. E o Nassim Taleb, ele foi um trader de opções nos Estados Unidos. Ele ficou muito famoso e agora ele ficou ainda mais famoso por causa dos livros dele, né? Que viraram assim, um hit mundial, sucesso no mundo inteiro. Ele virou um grande best-seller e ele fala não só sobre finanças, o que eu achei o mais legal, assim. É, economia e finanças ocupam uma parcela, sim, das obras dele, mas não é o livro inteiro, é tipo um pedacinho ali. E o resto das lições dele sobre aleatoriedade, sobre caos, se aplicam para praticamente todo o resto da vida, como em geral, né? Tipo, como as coisas que você acha que foram sorte, às vezes realmente foram sorte. Tipo, a probabilidade delas acontecerem era muito baixa. Então, todo esse contexto, assim, de causa e consequência, ou as oportunidades que aparecem para você. E assim, para mim foi uma coisa que meio que deu um despertar, porque você assiste algum vídeo no YouTube sobre motivação e tal, pessoas de sucesso, e elas fazem parecer como se só o trabalho, trabalhar duro, fosse fazer com que elas tivessem sucesso. Mas a sorte tem um papel importante nesse processo também. E a maioria desses vídeos, dessas palestras motivacionais, passa reto por esse aspecto da sorte. E ele deixa isso bem claro, que a sorte faz parte. A sorte, se você não tem sorte, você pode trabalhar duro quanto for, que se você tiver muito azar, infelizmente você não vai chegar lá, né? Você não vai ter sucesso.
O que eu acho que ele enfoca bastante também é que essas pessoas, elas contam a trajetória que deu certo, mas elas não contam a trajetória que não deu certo. Então, para a pessoa ter conseguido chegar lá e ter tido esses sucessos em sequência, provavelmente ela tentou muitas e muitas vezes e falhou. Então, acho que é essa abordagem que ele mostra, assim, que tipo, nem sempre você tentar vai ser o suficiente, porque a pessoa que teve sucesso, a pessoa que é bem-sucedida, ela tentou muitas e muitas vezes antes de conseguir. Dificilmente a pessoa, na primeira tentativa, já teve muito sucesso sem nenhum esforço, sabe? É claro que é uma combinação dos dois, mas para você ter em mente que só o trabalho e só a sorte não vai te levar a lugar nenhum, né? Essa leitura, essa série de leituras, ela pode ser um pouquinho chata para quem não gosta de filosofia, porque ele tem uma linguagem assim bem filosófica, ele é bem prolixo, então ele gosta de falar e descrever bastante assim as situações e as ideias dele. Então, embora eu tenha adorado os 5 livros, a Isa não gostou tanto, assim, achou meia boca esse aspecto da linguagem dele. Eu já li o Cisne Negro, né, que é um desses 5 livros. Eu gostei, assim, da mensagem, mas eu achei o livro um pouco difícil de ler, assim, não é aquela leitura que você senta e lê bastante e se você para agora e vai pegar daqui 2, 3 dias, você vai lembrar onde você estava, como é que estava evoluindo a história. É uma coisa, assim, mais complexa, sabe? Você tem que, tipo, sentar e ler um capítulo inteiro de uma vez, pelo menos pra mim, senão começa a ficar um monte de ideias jogadas, assim. Tipo, a mensagem é muito, muito legal, mas não é o tipo de leitura que eu mais gosto. Se você tem interesse por essa série em certo, a minha recomendação, a minha dica é ler na ordem cronológica em que os livros foram publicados, porque daí você consegue se acostumar com a linguagem dele e as coisas fazem sentido em uma ordem cronológica. Eu não sei se essa foi a ideia dele, mas para mim parece que ele planejou que a série foi feita com esse intuito de você ler do começo para o fim. Embora cada livro possa ser lido individualmente, você pode acabar ficando com essa impressão de que, putz, é meio estranho, não estou entendendo muito bem. Mas se você começar do começo, ele contextualiza um pouco melhor os personagens dele lá e tal. Segundo livro favorito que eu terminei nesse ano foi O Milagre da Manhã. E eu arrisco dizer que esse, se não foi o meu favorito, tá entre ali segundo lugar no máximo. Inclusive, eu comecei a ler esse livro, eu lembro muito bem, foi tipo, bem nessa época de final de ano, assim, que você tá naquela, tipo, quais são as minhas metas pro ano que vem, o que que eu vou fazer ano que vem e tal. E daí eu lembro que eu comecei a ler, lá pelo dia 30, 31, eu comecei a ler esse livro, e daí eu terminei ele já depois da virada, e eu falei, nossa, esse livro realmente, tipo, vai fazer muita diferença, assim, porque depois que eu li ele, eu consegui começar a incluir na minha rotina coisas que me fazem bem. Então, eu comecei a meditar com mais frequência, comecei a fazer exercício físico com mais frequência. Eu já fazia antes, mas comecei a ver essa atividade como uma coisa que fazia bem pra mim, sabe? Não como só, eu tenho que fazer lá e pronto. E comecei a ler bastante. Então, esse livro eu acho que foi tipo o start de tudo, sabe? Foi uma chacoalhada assim e para eu ver o que que eu estava fazendo com a minha vida, aonde que eu queria chegar, pensar sobre as minhas metas, sobre os meus objetivos. Então, embora o livro em si não seja assim, nossa, uma super obra de arte, tipo, o livro é prático e ele foi muito legal assim para me dar essa sacudida, sabe? Então, acho que se eu não tivesse lido esse livro, provavelmente o blog, o canal, todas essas coisas que surgiu nesse ano não teria acontecido. Então, eu acho que esse livro, assim, de todos eles, foi o que teve o maior impacto na prática, assim, na minha vida. Esse livro que a Isa tá falando, o número 2 do top 5 dela, eu também li, e foi um livro que realmente, para mim, também mudou a minha vida e mudou a minha maneira de encarar as coisas. E foi, inclusive, a partir desse livro que eu comecei a ler tanto, assim. No ano passado, se eu não me engano, eu li 20 e poucos livros, e esse ano eu tô já em 50 e poucos livros. E isso foi depois que eu li O Milagre da Manhã, porque eu estava completamente parado, assim, no final do ano passado com relação à leitura. Aí eu li esse livro logo depois que a Isa leu, porque ela falou que foi tão maravilhoso e tal, daí eu li e, nossa, realmente, para mim, assim, foi a partir daí que eu comecei a ter uma produtividade muito maior, assim. Foi um livro que mudou para melhor, né? O meu segundo livro de destaque nessa lista chama-se As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson.
Esse cara, ele tem uma série de palestras, né? Ele é um professor universitário, ele tem uma série de palestras no YouTube e ele é meio polêmico nessas palestras dele, assim. Então, não é para todo mundo esse tipo de vídeo, mas no livro dele, ele é bem neutro, assim. Eu não vejo ele sendo uma pessoa muito polêmica no livro. E o livro, realmente, para mim, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele usa uma linguagem não trivial, assim, não é uma leitura, não é uma história em quadrinhos, mas ele faz várias menções a filósofos, psicólogos famosos, e ele estrutura muito, muito bem as ideias dele. Isso, para mim, foi o ponto mais forte. Não tem nada solto, assim, tudo está muito bem amarrado. E isso, para mim, é uma coisa que faz com que eu goste muito da leitura. Não tem, assim, coisas, sei lá, coisas sem sentido, que você olha assim, nossa, de onde que saiu isso? Não, ele consegue estruturar bem todas as ideias dele, o que é impressionante, assim, para um livro desse tamanho e com todo o conteúdo que ele fala, eu ter essa impressão de que as ideias são muito bem estruturadas, todas elas, é porque realmente é muito bem escrito. Terceiro livro que eu vou trazer para minha lista é um livro do Gustavo Cerbasi. O primeiro livro que eu li dele esse ano foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e depois eu li mais 2 livros dele, e o que eu mais gostei de todos eles, né, que eu li, foi o Investimentos Inteligentes. Eu acho que ele ensina um pouco de quais são as opções de investimento que você tem disponível, e ele desmistifica várias coisas que a gente cresce acreditando que é um investimento. Por exemplo, comprar uma casa, fazer um financiamento, previdência privada. Então, tipo, ele desmistifica todas essas ideias e ele mostra por que na prática não é um bom investimento. Então, eu achei bem legal, assim, bem didático, e eu recomendo muito, principalmente para quem está começando, para quem está se interessando por finanças e por investimentos. Vale muito a pena a leitura. O meu terceiro livro é um livro que, infelizmente, não tem em português, uma versão traduzida, mas ele se chama A Man for All Markets, que numa tradução literal seria Um Homem para Todos os Mercados. O autor desse livro é o Edward Thorp. Ele é um cara que é famoso, mas nem tanto, assim, no mundo do trade, dos hedge funds e tal. Mas, assim, eu vou contextualizar um pouquinho o que é esse livro. Então, A Man for All Markets é um livro biográfico, autobiográfico, que o Edward Thorp escreveu sobre a história dele mesmo. E esse cara, embora ele não seja, assim, super famoso, tipo, ele não é um Warren Buffett, assim, que todo mundo sabe quem é. Mas ele é um cara muito famoso porque ele foi o pioneiro, ele foi o cara que começou com os investimentos automatizados e as estratégias automatizadas. Então, assim, ele foi professor de matemática e a história dele é uma história muito legal, porque não é só investimento e finanças, assim, essa foi uma fração da vida dele. Antes disso, ele estudou no MIT, se eu não me engano, e ele foi um cara que ele desenvolveu lá uma metodologia para contar cartas no jogo de blackjack. E isso, inclusive, virou um filme e tal, mas, assim, ninguém fala abertamente do Edward Thorp como sendo a pessoa que fez isso, mas nesse meio ele é muito conhecido por isso, pelo blackjack. Ele desenvolveu uma técnica lá, matemática, probabilística, para contar cartas, e ele provou isso matematicamente. Ele publicou um livro daí que causou, né, o maior alvoroço, como vocês podem imaginar, com todos os cassinos do mundo, porque daí ele liberou a informação de como tirar vantagem no jogo de blackjack. Então, os cassinos, depois disso, precisaram reinventar e redefinir as regras do jogo, como que o croupier lida com as cartas e tal. Depois disso, esse cara, junto com o Claude Shannon, que na engenharia é um cara muito famoso na teoria da informação e tal, no MIT eles desenvolveram o primeiro wearable device, o primeiro computador que você pode vestir, que você pode usar junto com a sua roupa. E daí isso está, inclusive, no museu do MIT. Esse computador, ele era utilizado para estimar a posição da bolinha na roleta, no jogo da roleta nos cassinos. Então eles utilizaram lá uma matemática super sofisticada e tal, e uma temporização, né, manual desse computador, para que o computador conseguisse calcular e informar para eles por um fone de ouvido qual seria
a casa mais provável da bolinha cair. E eles também provaram isso e utilizaram e testaram em cassino e tal, enfim. Parece história de filme mesmo. Parece coisa de filme. Daí, assim, eu acho que ele ficou entediado, né, com o cassino, e daí ele resolveu migrar para o mercado financeiro. E daí foi uma revolução, né? Hoje em dia, praticamente todos os fundos, eu não tenho noção, mas praticamente todos os fundos do mundo, eu imagino que lidem com as operações de maneira pelo menos mais automatizada. E ele foi o cara que começou com o trade quantitativo, né, utilizando estatística, métodos computacionais para fazer as operações. E o fundo dele, assim, tem um desempenho estelar, é uma coisa, assim, surreal. Enquanto ele esteve na ativa, o fundo dele desempenhou muito, 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 muito bem. Seu ídolo, basicamente. Basicamente. O quarto livro que eu mais gostei de ter lido esse ano foi o High Performance Habits, do Brandon Burchard. Uma tradução seria, tipo, Hábitos de Alta Performance. Esse livro é muito bom, eu também li esse livro. Eu li esse livro porque o Luiz me indicou, ele tinha lido e falou, nossa, você precisa muito ler esse livro. Daí eu li, então a gente troca muito, assim, dica de leitura, né? Isso é muito legal também. Então, eu gostei muito desse livro, acho que foi o meu livro favorito de todos que eu li, assim, em termos de conteúdo. Eu achei muito, muito legal. Basicamente, ele descreve como que você incorpora 6 hábitos para ter mais sucesso na sua vida. Não vou lembrar agora quais foram os hábitos, mas basicamente o que ele te incentiva a fazer é buscar ferramentas e buscar formas de incluir coisas que aparentemente não são tão relevantes assim, mas que fazem toda a diferença. Uma delas, por exemplo, é a atividade física. Então, qual que é a correlação de você fazer atividade física e você ter sucesso? Então, ele descreve que várias pessoas de muito sucesso têm esse tipo de hábito. Então, é basicamente sobre isso, assim, é sobre hábito e sobre como ser uma pessoa de muito sucesso e por que essas pessoas que têm muito sucesso praticam esses hábitos, né? Se todas essas pessoas têm alguns hábitos em comum, não é à toa, né? E, assim, desse livro, o que eu achei muito legal é que ele foca bastante nessa questão da saúde física e da saúde mental. Eu acho isso interessante, porque muitas vezes isso passa batido, assim, pela gente. Você tem o seu dia a dia lá, correria, vai pro trabalho, volta e tal, e você acaba deixando isso meio de lado. E ele mostra que essas pessoas que têm muito, muito sucesso, elas dão muita importância para a saúde física e saúde mental. É que eu acho que quando a gente para pensar numa pessoa que tem muito sucesso, a gente só vê a parte da carreira. Então, o que ela estudou, tipo, todas essas características, digamos assim, técnicas. Mas a gente não para ver ela como uma pessoa, como um ser humano. Então, esse tipo de atividade é sim muito importante. Então, por que é importante você ter o hábito de fazer uma atividade física? Qual é a influência de fazer uma atividade física recorrente no seu corpo? Qual que é a influência que isso tem? E eu acho muito importante também falar de saúde mental, porque a gente perde tanto tempo falando de saúde física do corpo e em treinamento e educação, tipo assim, como você ser um profissional mais qualificado no mercado, mas a gente fala muito pouco de como ser um profissional mais mentalmente saudável, sabe? Uma pessoa que tá em paz consigo mesma, que tá tranquila, que não tá com uma ansiedade assim descontrolada. Então, eu acho muito interessante também esse tipo de abordagem. Esse é um baita livro. O meu quarto livro é de um físico, que também é... Tá, o terceiro é de um matemático e o quarto é de um físico. Tudo bem, eu aceito a brincadeira. Esse livro eu li em inglês, o título dele em inglês é Surely You're Joking, Mr. Feynman, mas eu pesquisei e eu vi que ele tem uma versão em português, que a tradução é O Senhor está brincando, Sr. Feynman, alguma coisa desse tipo. E o autor é o Richard Feynman, que é um dos físicos mais famosos do mundo. Assim, todo mundo conhece o Einstein, mas o que é reconhecido como um dos maiores, se não o maior físico da história, é o Richard Feynman, físico experimental. E esse livro é muito engraçado. Também é um aspecto meio biográfico, assim, mas o cara é muito maluco. Tipo, ele conta umas histórias, assim, ele passou um ano no Brasil dando aula, daí ele pulou carnaval, daí, sabe, umas histórias, assim, ele aprendeu umas línguas, tipo, sei lá, aprendeu chinês. E daí você vê, assim, que essas pessoas que você, às vezes, idolatra, né, que você tem como ídolos e tal, que pra mim o Richard Feynman é um deles,
você vê que ele é um ser humano normal, sabe? Ele conta piada, ele acha graça de algumas coisas, ele acha ruim outras coisas, ele tem opiniões, enfim. Então ele conta uma parte dessa trajetória dele no Brasil, e isso é muito legal, porque a gente consegue ver a opinião de um físico americano sobre a ciência no Brasil, e ele fala disso e tal. É bem interessante esse aspecto. Para mim, foi um livro que se destacou, assim, porque eu gosto muito do Feynman, a leitura é super agradável, é super leve, assim, não tem nada de complicado, pesado, é bem direto, e ele é muito engraçado, muito engraçado. Você, assim, eu não tinha noção. Um físico, você imagina que é uma pessoa super séria, nerd, concentrado e tal, ele é muito maluco, assim, muito doidão. E eu achei isso a melhor parte pra mim. O quinto e último livro que eu mais gostei de ter lido esse ano chama-se O Milionário Mora ao Lado. Esse livro ele tenta responder a pergunta: quem são os milionários americanos? Aonde eles vivem? Quais são os hábitos que eles têm? E por que eles chegaram a ser milionários, né? E ao contrário do que eu acreditava, e eu acho que muita gente também ainda acredita nisso, é que esses milionários eram pessoas que ou tinham nascido ricas, tipo assim, já nasceu numa família rica e ficou milionário porque a família já era milionária, ou eles tinham uma vida assim super luxuosa, frequentavam clubes, tinham barcos, tipo aquela coisa assim super, super luxuosa que, sei lá, na minha realidade passa bem longe. Então, eu achei assim, o livro em si muito interessante porque ele mostra por A mais B o que fizeram essas pessoas milionárias chegarem lá. E ele mostra algumas estatísticas do tipo que a maioria dos milionários americanos, eles não nasceram ricos e eles não têm hábitos de consumo, tipo, frenético, assim. Então, eles usam carros mais antigos, eles compram carro usado, eles ficam com o carro, sei lá, 5 anos, mais tempo. A maioria deles não tiveram nenhuma ajuda financeira dos pais, então é, tipo, completamente contra aquela ideia que a gente tem já pré-definida de como que é um milionário, quais são os hábitos que ele tem, como que ele vive. Tipo, a leitura em si não é aquela leitura super fácil, super direta que você lê assim rapidinho. Mas a mensagem desse livro eu achei muito, muito poderosa, porque no final do dia você para pra pensar que essas pessoas são muito parecidas com a realidade que você tem hoje. É claro que a gente tem que sim levar em conta alguns privilégios que a gente tem. A mensagem é que, tipo, essas pessoas que hoje são milionárias, que têm sucesso, elas estão lá por alguma razão. Elas estão lá porque elas tiveram disciplina para guardar dinheiro, ou porque elas simplesmente deixaram de gastar muito dinheiro, que elas fizeram escolhas mais inteligentes, que elas souberam como investir, que elas não gastam dinheiro à toa, que elas não tiveram ajuda financeira. Então, tipo, várias coisas assim que a maioria das pessoas que estão na nossa volta também se encaixam. Então, todas elas poderiam se tornar milionária um dia. E por que que quase nenhuma delas se torna, né? Tipo, qual que é ali o limiar ou quais são os hábitos que você adota que faz com que você acabe, sei lá, sabotando o seu grande sonho de ser milionário, caso você tenha esse sonho, né? Eu também já li esse livro e é exatamente isso que a Isabela falou, mas para mim ainda tem uma mensagem, ainda vou um pouco além disso, e para mim a impressão que eu fiquei é que a maioria desses milionários são pessoas quase avarentas, assim, no nível de ser praticamente mão de vaca, assim. Eu lembro de uma passagem desse livro que um desses milionários estava falando, ele estava sendo questionado sobre as bebidas que ele consumia, se ele consumia champanhe francês e tal, alguma coisa desse tipo, e a resposta dele foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou que ele toma cerveja de graça ou a mais barata. Você imagina, tipo, o cara é milionário e ele toma cerveja ou gratuita, ele toma cerveja ou gratuita ou a mais barata, né? Então, assim, isso leva você a refletir um pouquinho mais sobre os seus hábitos também, sabe? Será que você precisa mesmo trocar de iPhone agora, que saiu um iPhone novo, ou você pode continuar com esse iPhone até ele estragar, sei lá? O que eu percebo é que os hábitos de consumo dessas pessoas é direcionado justamente para comprar alguma coisa quando ela precisa e só trocar quando aquela coisa parar de funcionar. E no Brasil a gente tem uma mentalidade bem diferente, Sim. né? Tipo, sempre
comprar alguma coisa nova quando você tiver a oportunidade, mesmo que você não precise, ou mesmo que a sua ainda esteja funcionando em perfeito estado. E eu lembro que você comentou comigo também que o Warren Buffett, a comida preferida dele, né? Tipo, comer um Big Mac, comer um negócio no McDonald's. Tipo, Coca-Cola, tomar. meu, o cara é super rico, tipo, ele não precisa mais trabalhar, ele tem tudo, assim, todo o dinheiro do mundo, e a comida preferida do cara é comer no McDonald's. Tipo, acho que isso já diz muito, assim, sobre a mentalidade e sobre esses hábitos, né, que a gente tá comentando. O Warren Buffett, ele tem uma lenda que ele, no momento lá que ele queria trocar de carro, ele resolveu não trocar e tal, porque ele sempre faz a conta de quanto que o dinheiro dele vai valer daqui 20 anos. Então, para ele, $20.000, daqui 20 anos seria, sei lá, $400.000. E daí ele fala meu, eu não posso jogar fora $400.000. E esse raciocínio é muito interessante. Claro que é um extremo, né? Ele leva para um lado extremo. Mas faz todo sentido do mundo você pensar dessa maneira. E daqui 20 anos, realmente, $20.000 pode ser $400.000. E aí você vai estar deixando de ter $400.000 a mais na sua conta, porque você resolveu agora trocar de carro. Eu acho que ele já incutiu no cérebro dele, assim, meio que um cálculo automático sobre custo de oportunidade. Então, sempre que ele vai gastar um dinheiro, ele pensa, tipo, será que eu vou gastar agora ou será que eu vou esperar para deixar esse dinheiro investindo e daqui 20 anos ter muito, muito mais? Eu vou gravar um vídeo falando mais sobre isso mais pra frente, mas é sensacional, né? O cara já, tipo, consegue incorporar esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento no dia a dia, assim, é muito legal isso. Aí você pra ver, pô, o cara tá lá não é à toa, né? Tipo, E tem gente que vai criticar ele, daí falar, mas ele tem um avião. Sim, mas para todo o resto ele tem essa mentalidade. E ele comprou um avião porque para ele era mais cômodo, ele, sei lá, perdia menos tempo, enfim. Mas ele pode comprar um avião porque ele é multibilionário e os $400.000 do carro dele se tornaram um avião. E pronto, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. E o meu quinto e último livro, infelizmente não tem também uma versão em português dele. Se você quiser ler, vai ter que ser em inglês, pelo menos por enquanto. Esse livro se chama Extreme Ownership e ele é de dois autores, o Jocko Willink e o Leif Babin. Esses dois caras, eles são Navy SEALs, que são as forças especiais mais bodosas do mundo, assim, e essa divisão de forças especiais é da Marinha dos Estados Unidos. E esse livro ele é muito interessante porque eles falam bastante de liderança durante o livro inteiro. E liderança, para os Navy SEALs, só para contextualizar, não é aquela coisa que a gente imagina do mundo militar, sabe? De, quem tem a patente mais alta manda e quem tem a patente mais baixa obedece sem questionar. Eles são incentivados a ter um papel de liderança dentro da equipe independente da patente. E assim, isso além de ser uma questão de liderança muito legal, é uma questão de humildade também muito legal, porque em várias situações ele mostra que os chefes, os líderes, tiveram a humildade de aceitar que a ideia de um subordinado era melhor do que a ideia deles e alteraram o plano. Porque assim, no mundo corporativo, se você desconsiderar a ideia do seu subordinado, as consequências são, talvez a empresa não ganhe tanto dinheiro, ou, sei lá, talvez você perca um cliente, mas numa situação de guerra, você está arriscando a sua própria vida e a vida dos homens que você está comandando. Então, é interessante porque é em um extremo mesmo, como o título diz, né, Extreme Ownership, é para um extremo. E o contexto que ele dá, um contexto de guerra, é um contexto de extremos. Mas é interessante ver como que isso pode ser trazido para o mundo corporativo. E esses dois caras, eles fazem justamente isso. Eles não são mais Navy SEALs, eles já se aposentaram e eles abriram uma empresa de consultoria em que eles prestam consultoria para empresas. E o ownership do título é que eles dizem praticamente o livro inteiro que você precisa que você precisa assumir tudo aquilo que você fizer. Então, se você fizer alguma coisa, se você tomar uma decisão e essa decisão der errado, assuma. Não é, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, a culpa foi sua. E o outro lado também, se você fizer alguma coisa que tenha um resultado bom, isso foi graças à sua tomada de decisão também. Então é para você assumir nos dois lados, na derrota e na vitória. eu acho que é tipo
extrema autorresponsabilidade. Então, você ser responsável pelas suas escolhas, e se você for um líder, que você seja responsável pela escolha de todo o seu time. Então, assim, se aconteceu alguma coisa, se aconteceu algum acidente, alguma coisa assim que deu ruim, quem que é o responsável? Né? Também estou na leitura desse livro, ainda não terminei, mas ele fala assim que o responsável, no final das contas, quando dá alguma coisa errada, é o líder. Tipo, ele era o líder, né? Ele fala, a culpa foi minha, porque eu não fui líder o suficiente para fazer com que ou vocês fizessem alguma coisa diferente, para vocês se sentirem na abertura de vir falar comigo. Então, tipo, ele toma a responsabilidade porque ele tá em posição de liderança. Mas ele fala que você tem que assumir essa responsabilidade em todos os aspectos, né? Tipo, não só no mundo corporativo, assim, mas também nas coisas que você faz, tipo, nas suas escolhas do dia a dia. Bem interessante. Só para ilustrar, em uma determinada situação, acontece uma lambança dessas, e ele é questionado de quem foi a culpa dessa lambança. E ele pergunta para os homens dele de quem foi a culpa. E cada um desses caras diz que a culpa foi dele mesmo. E daí, no final, ele diz que a culpa não foi de nenhum deles, que a culpa foi do líder. Mas, assim, para você ver como, nesse meio, né, dos Navy SEALs, todos eles têm a mentalidade da liderança, de assumir para si a culpa. E é por isso que eles, né, essa é uma das razões pelas quais eles são um time de altíssimo desempenho no mundo, nos exércitos, nessa parte de guerra, né? São tão temidos e respeitados e tal. É engraçado isso, porque às vezes, por exemplo, quando você tá fazendo um trabalho em equipe, ou, sei lá, tá numa posição que você tá num grupo, e ao invés de você assumir responsabilidade de falar, não, então, peraí, vamos fazer diferente, ou vamos organizar de uma forma diferente, você acaba às vezes, não, mas a culpa, não ficou tão bom porque aquela pessoa não fez direito. Ou, sabe, tipo, ficar encontrando desculpinha e mimimi. Tipo, se você tá numa posição em que você tem outras pessoas ao seu redor, você tá trabalhando num time, tipo, a mensagem desse livro é que você tem que ser responsável pelo que você tá fazendo e que você tem que, tipo, de certa forma, levar em conta também que tem outras pessoas, né, que vão ser impactadas por isso. Bom, então é isso, acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o livro que você mais gostou de ler esse ano, que eu vou adorar ter alguma sugestão pro meu próximo livro. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, que toda quinta tem vídeo novo, e nos acompanhe pelas redes sociais, que sempre tem conteúdo novo por lá. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!